Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco aqui está tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui incrível nesse canal. Então, antes de mais, se é novo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho, né, para você sempre continuar aí recebendo, né, novos vídeos, novas publicações aqui no canal, tá? Se você já é inscrito, meu muito obrigado, tá? Muito obrigado por você fazer parte aqui dessa família, né? Atualmente já somos aí 335, né? A gente tá bem perto aí, quase de 1 milhão, tá? E ambos vocês deixem o like, deixem seu comentário para me saber qual é a sua opinião sobre os assuntos que vamos tratar aqui, tá? E bora lá pro vídeo, tá? Já tá na tela de vocês, né? A Polícia Federal passa a monitorar ofensas, né, contra o presidente Lula, né? O atual presidente Lula, né? Então, vou passar o link para vocês e dar os meus 2 centavos de opinião e também quero a opinião de vocês sobre isso, que é muito importante, tá? Durante viagens ali oficiais, né, do presidente Lula, a equipe da PF, né, da Polícia Federal, passaram a atuar no monitoramento de manifestações, xingamentos e possíveis ofensas contra o petista, né, em agendas públicas, né? Agentes da diretoria, né, de proteção à pessoa registraram protestos próximos aos eventos e instauraram um inquérito para apurar supostos crimes contra a honra do presidente, né? A medida reacende aí o debate sobre a liberdade de expressão no Brasil. Críticos apontam que o governo, né, estaria usando a máquina pública, né, a máquina do Estado, né, para intimidar opositores e transformar críticas políticas em caso de polícia. O avanço desse tipo de investigação ocorre em um momento forte, né, de forte desgaste ali do governo, né, com o Lula sendo alvo de vaias, protestos e hostilidades em diferentes regiões do país, né, do Brasil, né? Para os opositores, né, monitorar cidadãos que criticam o presidente é um sinal preocupante de criminalização da opinião, né? E fecha ali a notícia, tá? Isso aqui não me surpreende em nada, né? Porque a gente lembra muito bem quando o Bolsonaro, né, foi eleito ali, né, o presidente, né, do Brasil. E o que que aconteceu? Se vocês se lembram bem, né? O Bolsonaro ele era muito criticado, né? Muito criticado, era xingado o tempo inteiro. Até hoje ele é. E tem que se lembrar bem que hoje ele não é mais o presidente e ele ainda leva a culpa sobre as falhas do governo Lula, né? Um governo que já teve aí, né? Que ele já teve, está no Brasil, né? Infelizmente, há 14 anos, né? E a culpa é de um presidente que deixou os cofres públicos, né, no saldo positivo. Tem que relembrar bem esses pequenos detalhes que as pessoas acabam por esquecer, né? O ex-presidente Bolsonaro, ele deixou a máquina pública, né, os cofres do governo ali no positivo, tá? Lembrando que o ex-presidente Bolsonaro também passou por uma pandemia mundial, tá bom? E eu não vejo o Brasil numa situação tão ruim desde a pandemia, né? Tem que relembrar que a gente passou por uma pandemia, tá? Então a gente não sabia se a gente ia continuar tendo um planeta para morar, né? Mas graças à ciência a gente conseguiu aí, né? Ultrapassar essa pandemia aí, né? E as pessoas insistem ainda em colocar a culpa no Bolsonaro, né? E agora, o presidente, né, a Polícia Federal, o presidente está usando a Polícia Federal para monitorar as ofensas contra ele. Vale relembrar também um outro ponto, que a partir do momento que você se torna um político, você naturalmente, você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Isso é o básico. A gente não precisa ter o QI do Albert Einstein para poder entender isso, né? Porque se nem o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nesse planeta para salvar a humanidade, ele conseguiu agradar todo mundo, quem dirá um presidente, que ele coloca a cara dele ali para o público, né? Ele está a serviço do povo, que tem que relembrar muito isso, que um presidente, um político, aqui eu vou falar do político no contexto geral, o político, ele não é melhor que ninguém. Nem eu sou melhor que ninguém, nem você que está assistindo esse vídeo nesse momento é melhor do que ninguém,
sabe? Só que eu já estou reparando isso há um certo tempo, que os políticos eles acham que eles têm, que eles são super-heróis, que eles têm superpoderes, é intocável, ninguém pode falar nada, né? Você não pode fazer algum questionamento, né? E canais como esse aqui, por exemplo, né, são utilizados e o presidente agora está usando a Polícia Federal para monitorar essas ofensas, né? Agora, qual é a categoria de ofensa? Né, ali na matéria, né, fala sobre alguns tipos, né? Pelo fato dele ter sido vaiado na obra lá, né? Que ele fez a obra, eu ainda não trouxe para vocês, mas eu vou trazer. Foi de uma barragem lá onde ia passar um rio e ele colocou a obra que ele mesmo entregou como obra dele, então por isso que eu estou mencionando ele, tá bom? Ele botou um container para passar água por dentro de um container, é absurdo, é surreal. É surreal, né? Foi na Bahia, se eu não me engano. Mas eu vou trazer uma matéria, eu vou fazer um vídeo especialmente sobre aquilo para vocês, tá? E a gente vê que os políticos estão achando que eles são os super-heróis, intocáveis, são deuses, né? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pelo contrário, eles estão ali para servir a gente, né? Falando do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, né, determinou busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro, né? Isso aconteceu cerca de 3 horas atrás, tá? Então, ainda vai sair mais informações sobre o motivo por qual dessa apreensão. Lembram que teve aquela questão da arma, né, que foi apreendida na casa do ex-presidente Bolsonaro, e agora mais novamente uma busca e apreensão na casa do ex-presidente. Isso também me traz uma certa estranheza que eu fico perguntando. Qual é a obsessão que o povo tem com o ex-presidente Bolsonaro? É uma pergunta que eu deixo aqui no ar para vocês. Respondam aí para mim, tá bom? Voltamos aqui a falar do Lula. O Lula, né, assinou ali um aumento de impostos sobre insumos agrícolas, né, e o do setor agrícola, né, em alerta ali, né, abre aspas, fala, vai ficar tudo mais caro, né? Vamos lá. Com o fim ali, né, da isenção sobre insumos agrícolas, né, reacende o debate sobre o preço dos alimentos, né? A cobrança do PIS com fins, né, sobre insumos agrícolas, como fertilizantes, né, sementes e defensivos, né, volta a gerar ali repercussão no país. Com o fim da alíquota zero para esses produtos, representantes, né, do agronegócio afirmam que os custos de produção aumentam e pode ser repassado ao longo da cadeia, chegando ao consumidor. Isso aqui é muito óbvio. Toda vez que há um aumento de preço, não um aumento de imposto, por exemplo, não acho que esse aumento de imposto vai parar ali no empresário, tá? Não, o empresário ele vai sempre repassar para o consumidor, porque é muito simples, ele não vai ficar no prejuízo, né? Nós também não deveríamos ficar no prejuízo. O que a gente deveria fazer? Brigar pela redução de imposto. Por exemplo, é algo muito simples. Porque eu faço a pergunta para vocês. Se o Brasil ele arrecada tanto dinheiro, né, que a gente tem lá o impostômetro, a gente já paga imposto em cima de imposto, né? Por que o governo ainda insiste em querer aumentar mais o imposto? Vale lembrar que a Europa, né, já não vai exportar mais carne do Brasil, tá? Que a gente vale relembrar que isso vai começar a partir de setembro, tá bom? Então, eu fico tentando entender o porquê que o governo insiste em querer arrecadar cada vez mais dinheiro. Cada vez mais dinheiro. E isso vai sobrar no final das contas quem paga todo esse imposto, né? Além do empresário ali que ele vai pagar, mas de qualquer forma que vai sobrar pra gente, que a gente vai repassar pra gente e a gente vai continuando pagando ali mais imposto. Isso aqui, eu trago para vocês essas matérias, graças ao governo, né? Isso aqui não é nada inventado. Por favor, se você acha que eu estou inventando aqui isso aqui, faça o exercício de ir no Google, faça suas próprias pesquisas. Não acredite em nada do que eu estou falando aqui, né? Faça uma pesquisa por sua conta própria, né? Sua conta em risco. Crie ali, né? Esse senso de lucidez, de pensar e senso crítico para voltar aqui nos comentários, né? Só paro rapidinho para aproveitar esse momento para pedir você se inscreve aí no canal, cara, deixa o seu like aí,
ativa o sininho que não custa nada, é de graça e nos ajuda aqui muito, tá bom? Muito, muito mesmo. Vamos lá, a última matéria que eu trago aqui para vocês, que é o retrato do que a gente tem, né, de um governo que não entrega o básico, tá bom? Né? A chamada ali da matéria é: vejam o que o PT fez com a Bahia, né? Turistas são expulsos por traficantes em Caraiva, né? Essa matéria foi publicada há cerca de 1 hora, tá bom? A situação de segurança pública na Bahia voltou a gerar revolta nas redes sociais após relatos de que turistas, né, teriam sido expulsos por traficantes em Caraiva, né, distrito turístico de Porto Seguro. O caso reacendeu críticas contra a sequência de governos petistas no estado, né, no, comandados ali, né, pelo Jacques Wagner, que lembra, está sendo investigado ali por ligação com o Banco Master, né, o Rui Costa e o atual Jerônimo Rodrigues, né. Esse Jerônimo Rodrigues foi o que entregou a obra lá junto com o Lula da ferrovia lá, dizendo que tinha que botou o container para poder passar a água lá, né. E aqui a gente vê aquilo que eu sempre menciono para vocês, né? Que a gente não tem o básico, né? Que é educação de qualidade, saúde de qualidade e a segurança pública de qualidade, né? Que são os três pilares ali para uma sociedade dar certo. Vocês estão vendo aqui agora, esse relato, né? Que os turistas foram expulsos por traficantes, né? E vai ter gente que ainda vai defender os traficantes, assim como aquela deputada disse que os traficantes são explorados ali, né, na biqueira, né? Enfim, eu paro por aqui esse vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, eu peço a você, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, tá? Esse é o momento que eu peço para você também deixar um comentário. Comente aí sobre o que você acha, qual é a sua perspectiva para as eleições desse ano, tá? Então, isso aqui é bom porque abre os olhos da gente para a gente fazer uma boa escolha quando for votar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. É novo, novamente se inscreve aí no canal, deixe seu like, é totalmente gratuito. Vejo você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida e a sua família abundantemente.